nossa casa realmente lembra uma casa de vó, uma casa onde as crianças vêm passar um período muito bom aqui. Então a Casa Elétrica começou quando éramos 5, isso há 10 anos atrás. Fomos 2, depois 3, depois 4, até chegar nessa configuração de hoje, né? Que somos as 4 sócias, que é a Prof. Guadalupe, a Prof. Mari, a Prof. Clau e eu. Então nesse ano a Casa Elétrica faz 10 anos e as oficinas Pitocando 5. Então as oficinas Pitocando iniciaram bem depois, porque a casa teve vários projetos antes, né, até configurar o trabalho que realmente é o foco hoje da casa, que são as oficinas e as crianças. Então é um projeto integrado para crianças, que inclui tanto as oficinas de música e artes visuais, quanto os projetos especiais de férias, que é o Friozinho na Elétrica e o Férias na Elétrica, onde a gente amplia as atividades oferecidas, não é só música e artes visuais, então também música e artes visuais, mas o projeto também oferece contação de história, brincação e culinária para as crianças. Então as crianças, tanto em julho, nas férias de inverno, quanto nas férias de verão, elas passam uma tarde inteira conosco, isso aí é bem diferente. A nossa formação das 2 profs de música da casa, que é a Prof. Guadalupe e eu, foi com a professora Esther Bayer, que foi quem iniciou esse projeto de música para bebês em Porto Alegre, na URGS. A gente tem a preocupação de construir oportunidades para as crianças se sentirem à vontade para criar. Isso vai construindo internamente, né, essa segurança, esse mundo interno, assim, com mais recursos para viver. Isso não quer dizer que essas crianças serão músicos ou artistas visuais, talvez sim, né? Isso também é uma alegria, mas que elas possam utilizar essas ferramentas, né, que a gente oferece durante a vida, não só enquanto criança, mas que isso possa transformar um pouco o mundo delas e trazer benefícios, assim, benefícios em todas as áreas, tanto das relações quanto no aprendizado, seja do que for. Não lava o pé, porque não é. O sapo não lava o pé. O mundo contemporâneo está muito visual e é importante que as crianças aprendam a enxergar as coisas além de ler, a ler com sensibilidade também, a ler visualmente. É uma alfabetização visual, por isso se começar tão cedo. O meu carinho, nosso carinho com a Casa Elétrica vem de bastante tempo. Eu tenho 2 filhas na Casa Elétrica, a Valentina e a Antônia. A Valentina hoje tem 7 anos, está com a Cláudia Braga, começou na URGS desde os 3 meses de idade, eu acho, 2 meses de idade. Tive a Antônia, continuamos, viemos para a Casa Elétrica. A gente admira um monte o trabalho das profs, já passamos por várias profs aqui, todas muito carinhosas, muito competentes. A Valentina e a Antônia adoram, sempre quando a gente propõe uma nova atividade de extra escola, vamos dizer assim, elas gostam, mas a condição é sempre não parar com a Casa Elétrica, não parar de vir aqui. E a gente nota isso no desenvolvimento delas, assim, na rotina delas, elas apresentam diferença, a gente nota a diferença comparando talvez com outras crianças, com outros amigos, de desenvoltura, de curtir, de dançar, a parte de desenvolvimento de música que a gente eu acho muito importante. Eu acredito que hoje em dia a criatividade é o grande diferencial, a gente tenta proporcionar isso para elas. E a gente confia um monte no trabalho das profs, nosso carinho é imenso pela Casa Elétrica. Então nós temos tanto esses projetos que acontecem semestralmente, né, que são as oficinas regulares de música e artes visuais, que neste ano a gente está implementando esse 4º grupo, que é o grupo D, que é o Pitocando Arteiro, porque as crianças crescem. Então o trabalho cresce e as crianças crescem. A aula de artes visuais parte de uma obra de arte, onde a criança conhece o que existe no mundo. Eu trago sempre uma referência e a partir daquela referência a criança aprende a fruir a arte, a conhecer e vai então produzir o trabalho dela. Quando a gente começou aqui na Casa Elétrica, a Mirella tinha em torno de 3, 4 meses.
E a gente achou que ela não ia aproveitar muito, por ser muito bebezinho, mas com o passar do tempo, ela foi crescendo, a gente percebe que as crianças interagem mais, que elas prestam mais atenção, e é uma troca interessante também entre os pais, sabe? Isso é muito legal também. No começo, aquela parte do pós-parto, assim, a gente fica bastante em casa, então é uma atividade bem interessante pra tu ter essa troca e uma experiência junto com os teus filhos também, né? O trabalho musical, ele é diferente nessas várias etapas, né? No início, então, é necessário a presença de um cuidador para que ele sirva de mediador, né? Da aula do que é oferecido, do que é passado, né? De material musical para a criança. E isso realmente tem um resultado positivo, porque se o pai está curtindo a aula, o bebê curte a aula também. Se o pai está ali, mas não está, o bebê não consegue aproveitar de maneira satisfatória, então, essa aula que é oferecido. Como eles são muito pequenininhos ainda, principalmente os As, que eles chegam aqui com, às vezes, 15 dias, né? O que fazer, então, com essas crianças? Então, a gente brinca muito com essas características musicais. A gente toca instrumentos agudos, graves, a gente brinca muito com essa questão do estéreo, toca um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, tenta brincar também com essa sinestesia, com essa vivência. Por exemplo, sons agudos, a gente faz movimentos para cima, sons graves, a gente desce, dançamos. Tem a contação de história, onde a gente trabalha, então, esse fraseado que se utiliza na música, então, e sempre muito tranquila a aula, né? Os bebês, eles têm um ritmo um pouquinho mais suave que os um pouquinho maiores. Bom, a gente descobriu a casa elétrica no caso da nossa sobrinha, que fazia aulas aqui quando tinha cerca de 2 anos, isso foi em 2008, mais ou menos, e quando nasceram nossas gêmeas, a Cecília e a Bianca, que até aí fora com a mãe, a gente pensou que seria muito interessante para elas todo esse ambiente de estimulação precoce, sensorial, a música, os sons. E a gente vê a diferença que faz no desenvolvimento delas. Nós vemos as duas, nós vemos também as outras coleguinhas delas, a Mirella e a Alice, como se desenvolvem mais rápido, o desenvolvimento motor, de coordenação motora fina, de movimentos, em relação a outras crianças. A gente acha que todo esse ambiente de estimulação sensorial oferece isso, todo esse desenvolvimento mais precoce. Isso é muito interessante, né, filho? Filho deve divertir os amiguinhos, né? As aulas, a partir de 1 ano e meio, são sempre pensadas para a dupla, quem acompanha a criança, os familiares e a criança. Então, todo o trabalho é voltado para essa dupla. Como a gente pode unir eles dentro da sala de aula utilizando a arte. Então, a gente pinta, a gente brinca, a gente desenha, e tudo isso parece uma grande brincadeira, e na verdade a gente está sempre plantando uma sementinha e utilizando a arte para trazer um pouco mais de sensibilidade para a vida das crianças. A partir do momento que as crianças crescem, nós trabalhamos então um pouquinho mais com a brincadeira da leitura e escrita musical, né? E quando as crianças já estão a partir dos 4 anos, mas de uma maneira bastante lúdica também. A gente não apresenta a escrita de maneira tradicional, a gente não ensina a escrever na partitura, a gente brinca muito então com esses signos e a gente vai transformando, até sim então chegar na partitura, com as notinhas, como a gente conhece. Nesse ano, até que passou, a gente constituiu a bibliotequinha da Casa Elétrica, que é também dos focos, que é a contação de histórias aqui na casa. No ano de 2012, a gente teve a inauguração da microgaleria da Casa Elétrica, que é um espaço especial para as crianças, com arte feito por elas ou para elas, né? Tem o projeto também que nesse último ano teve o lançamento, que foi o Despertar, que uniu tanto a microgaleria, quanto a contação de histórias, quanto a música, e que foi o primeiro das 4 sócias da Casa Elétrica. Então, eu trago sempre, né, todo sábado de manhã as crianças aqui,
E a vinda para mim na casa elétrica, poder trazer meus filhos aqui, ela é tão importante quanto o meu trabalho, ela faz parte da nossa vida. Então muitos brinquedos que eu consigo fazer com eles em casa, eu só consegui começar a fazer a partir do que eu vivenciei aqui na casa elétrica. Então isso realmente, eu imaginava que sempre que ia ser muito bom para os meus filhos, eu sentia, não tinha uma explicação muito lógica sobre por que era bom trazer isso para a música e para artes. Mas isso acabou que a gente consegue brincar juntos, eu consigo ter ideias, eu resgatei muito da minha criança. E isso, para tratar os meus filhos, para conseguir ficar mais próxima deles, eu entendo que é o essencial. E realmente foi com o auxílio, né, com a inspiração que as profs aqui da casa me trouxeram. O trabalho todo da casa, ele não seria o que é hoje se não fôssemos nós quatro. Porque é a junção das ideias e das emoções de nós quatro que faz esse trabalho rico, esse trabalho direcionado para esse público infantil de crianças de 0 a 10 anos. A poesia na vida é tudo. A gente tem muita matemática, a gente tem muitas exatas na vida, e isso é uma preocupação importante, que é o trabalho, que é a vida da gente, mas é preciso trazer mais poesia para a vida. E eu acho que artes e música trazem isso, todas as artes, mas aqui a gente usa dessas ferramentas de artes e música, e desde muito pequenos, então isso fica muito arraigado. Acho que esse é o propósito da Casa Elétrica. Ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Tamaracá. Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Tamaracá. Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora